Bom dia, gente! Hoje é um ótimo dia para fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu tenho 21 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E esse aqui é um vídeo diferente. Nesse vídeo aqui eu vou reagir à cartilha da MEG UFSC 2024. Eu não sei se vocês sabem, mas é meio que uma tradição das universidades, a maioria das universidades, produzir algo que a gente chama de cartilha. A cartilha, ela é produzida quase todo ano ou todo ano por algumas universidades. É produzida pela turma que acabou de entrar, ou no caso pelas turmas aqui na UFSC, porque entram 2 por ano, e tem o intuito de ajudar vestibulandos que estão se preparando para o vestibular. Nessa cartilha nós temos muitas informações relevantes, como por exemplo notas de quem entrou, como que as pessoas estudavam para a prova, como que é a universidade. Tudo isso geralmente consta nas cartilhas. Cada faculdade tem a sua cartilha, tem algumas cartilhas que são mais completas e outras que são mais básicas. Na UFSC nós temos essa tradição de ficar fazendo essas cartilhas desde 2020 ou 2019, se eu não me engano. Quando eu entrei, eu ajudei a fazer a cartilha do meu ano, que eu vou deixar aqui na descrição, que é essa cartilha aqui. E agora, finalmente, saiu a cartilha dos meus calouros, que é a cartilha de 2024. Essa cartilha, ela demorou a sair. Geralmente, essas cartilhas, elas saem no meio, entre os 2 semestres. Então, o semestre 24.1 e o semestre 24.2. Geralmente, lá no meio do ano, em julho. E essa aqui, eu acho que saiu em setembro. Ou no começo de outubro, eu não lembro quando que saiu. Eu só sei que demorou pra caramba. Pelo amor de Deus, calouros, não é difícil. Só que essa cartilha, ela teve um diferencial de outras cartilhas, que ela foi muito mais completa. Eu gostei muito dessa cartilha e eu acho que ela traz umas análises muito legais. Então tudo bem, a gente perdoa a demora. Por mais que esse vídeo aqui que eu tô gravando, que eu vou analisar essa cartilha, ele vai ser muito mais útil para ano que vem, para quem vai começar a estudar para o vestibular de 2025, do que esse ano em si. Peço desculpas por isso, mas como eu disse, a cartilha atrasou também, então eu acabei atrasando esse vídeo. Na verdade, eu nem tava pensando em fazer esse vídeo. Eu pensei em fazer esse vídeo quando eu vi a cartilha pela primeira vez, porque é uma cartilha muito completa. Então esse aqui vai ser o vídeo. Eu vou ler a cartilha com vocês, não vou ler ela inteira. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês verem como é que ela é. É totalmente gratuito. Vocês podem ver com mais calma, mas eu vou ler e comentar essa cartilha e fazer algumas análises por cima. Essa cartilha, ela foi feita pelas turmas de 24.1 e 24.2, então é do vestibular que saiu o resultado no começo de 2024. E antes de começar aqui a cartilha, eu já gostaria de informar, no começo do ano, as notas, tanto do vestibular quanto pelo Enem, deram um pico muito alto. O vestibular saiu com uma nota de corte 87 ou 86, eu não lembro. Só sei que foi a maior nota de corte histórica da medicina UFSC. Floripa, Araranguá ficou em 84, ficou abaixo. Geralmente Araranguá sempre tá abaixo de Floripa na nota de corte. E foi uma nota de corte que deu um salto, porque a nota de corte do ano passado, no caso o ano que eu entrei, se não me engano, foi 84. Então deu um salto de 3 pontos e ninguém entendeu, muito menos eu. Eu não entendi por que deu esse salto. E agora, com essa cartilha, eu vou conseguir analisar com vocês. Então vamos começar. Aqui, por exemplo, nós temos o sumário, mas aqui a gente já pode ver que antes de chegar nos infográficos e nas tabelas, já tem algumas informações bem relevantes, como por exemplo, boas-vindas, curso, UFSC, HU, RU, enfim, que eu vou ler com vocês também para comentar. Boas-vindas! Isso aqui já me irritou, porque as turmas não são chamadas desse jeito. Eu nem sabia qual era o número da minha turma aparentemente é 118. O nome das turmas varia de universidade para universidade, depende de como as pessoas chamam as suas turmas. Aqui na UFSC a gente já tem um jeito de chamar as turmas, e não é pelo número da turma, a gente chama as turmas pelo número de ingresso. Então, por exemplo, eu entrei em 2023, segundo semestre, então a minha turma é a 23.2. Os veteranos das 119 e 120... veteranos? O que eu gostei muito foi esse aviso que eles colocaram aqui embaixo de a cartilha foi feita pelos alunos e não expressa o posicionamento da instituição. Eu achei muito assertivo, parabéns. De fato, tem gente que pega essas cartilhas ou pega outras produções dos alunos da universidade e pensa que é uma posição da instituição. Não que às vezes a UFSC vai ir contra o que a gente falou, não é isso, mas não é o posicionamento oficial da UFSC. Tem que deixar isso bem claro, não só com relação à medicina, mas com relação a muitos cursos. Sempre que você vê alguma coisa da UFSC, veja se é um posicionamento dos alunos, dos professores, dos técnicos administrativos ou da instituição de fato. Eles falaram um pouquinho sobre a UFSC. 63 anos de história, gente, mas o curso de medicina tem 60 anos. Nossa, tá bom, ok. 8ª melhor universidade da América Latina e a 2ª entre as federais brasileiras, de acordo com a classificação do... não sei das contas aqui que tá em inglês, não vou ler. Inclusive, botaram um mapa. Isso aqui é bem útil pra quem entrar na UFSC. Usem esse mapa, porque a UFSC em si, ela é enorme. A gente nem anda na universidade inteira, tem uma parte aqui pra trás que eu nunca fui, mas é muito fácil de você se perder se você não tiver um mapa na cabeça, se você não conhecer os locais. Eu, na primeira semana de aula, me perdi acho que umas 3 vezes. O curso. Só
tem um errinho aqui, porque desde o ciclo básico já tem matéria de pediatria e GO. Terceiro e quarto semestre tem os módulos de saúde da criança e saúde da mulher, que a gente já tem um pouquinho de clínica, mas eu não vou pegar pesado quanto a isso. Aqui só tem o internato, eu acho que esse aqui é bem mais relevante de eu fazer essa correção. Quando tá falando internato, fala que a gente roda no HU, a gente não roda só no HU, na verdade a gente roda em muitos lugares além do HU. A gente roda em posto de saúde, a gente roda no HU, claro, a gente roda, por exemplo, no Celso Ramos, a gente roda na Carmela, a gente roda no Hospital Infantil. Então, a gente não roda só no HU, e eu tô falando isso porque uma das características da UFSC ser muito boa é que a gente roda nesses outros hospitais de referência de Floripa. Por exemplo, o Hospital Infantil, ele é referência pro estado em pediatria, a Carmela também é referência em GO, então é só uma atualização que eu gostaria de fazer pro pessoal não achar que a gente fica só no HU e ficar pensando, nossa, mas outros hospitais em Floripa que também são referência. A gente também roda. Currículo da primeira fase, vamos lá, isso aqui vai ser interessante. Eles só colocaram todas as matérias que a gente vai ter, no caso que eu já tive e que os calouros vão ter. Eles não colocaram a parte da biologia teórica que tem aqui, mas vocês já sabem, o pessoal que me segue aqui no YouTube já me viu falando sobre isso, eu já falei pra vocês como é que é o currículo e tem uma série inteira pra falar disso, então vão nessa série se vocês estão mais curiosos. Também deixaram o link pro currículo, amei. Florianópolis, certo, então agora tem uma parte sobre a ilha em si. Gente, que foto linda. Nossa, eu amo a ponte de Círio Luz, pra mim é uma linda ponte e é um ótimo cartão postal. Eles falaram certo, de fato, Floripa tem um custo de vida muito elevado. Aqui deixaram uma lista de bairros pra você procurar local pra morar. Eu sempre recomendo você procurar na Trindade, Córrego Grande ou Pantanal, que são de fato os mais próximos. Carvoeira e Saco dos Limões, eles vão ser um pouquinho mais afastados, mas também você consegue locais bons pra morar lá e principalmente mais baratos, porque o aluguel em Floripa é muito caro. Aqui, com relação ao trânsito de veículos, já comentei isso, Floripa é trancada, gente, trocando por miúdos. Recomendo você planejar muito quando você tiver que se deslocar pra fora da Trindade. Planeje que hora você vai sair, planeje horário de ônibus, porque isso realmente afeta. HU, vamos lá. Algumas salas de aula estão localizadas dentro do hospital. Gente, todas, basicamente. Até a segunda fase, você só tem aula no CCS. Tem algumas aulas no HU, mas são minoria. Da terceira em diante, galera, só anatomia e histologia que estão fora do HU. O resto é tudo HU. Todas as salas de aula das fases da terceira até a oitava estão no HU. Salas de aula no internato também estão no HU. Alguns laboratórios estão no HU, então não são algumas salas de aula, são quase todas. Na verdade, eu até diria que é o contrário. As salas de aula da medicina estão no HU, algumas estão no CCS. Nossa, eles botaram até bem completo. Eles colocaram todas as especialidades que tem no HU. Informações de que se atende pelo SUS só. Nossa, legal. RU. Tá, vamos lá, RU. Nossa, eles botaram uma foto. Gente, esse prato aqui não é do RU, gente. Isso aqui é do RU do CCA no máximo. O RU, ele é ótimo. Ele é comida por R$1,50. O que eu já acho que é maravilhoso, porque, convenhamos, ninguém acha comida por R$1,50 hoje em dia que não seja miojo. Mas o RU, ele não é comida assim. Eu nunca vi essa salada no RU. Tem sempre arroz. Às vezes tem arroz integral. Faz tempo que eu não vejo, inclusive. Feijão. Isso sempre tem todo dia. Uma proteína. E essa opção de proteína você não consegue trocar. Então, sim, às vezes complica, porque pessoas veganas, às vezes, na verdade, 95% das vezes não tem opção de proteína, porque é muito raro ter soja, ter lentilha. Eu, por exemplo, que sou adventista, quando é porco, eu me ferro. Além da proteína, tem sempre duas opções de salada. Então, isso aqui, ó, montagem. Geralmente é, sei lá, alface e agrião, alface e beterraba, alface e cenoura. E sempre uma opção de acompanhamento que eu nem sempre pego. Na verdade, a maioria das vezes eu não pego. Como é que eu sei que isso aqui não é RU? A não ser que eles tenham pego um prato aleatório. Mas, gente, o prato do RU não é assim. O prato do RU é assim. Ele é mais retangular. Esse prato aqui tá com cara de ser no RU do CCA, que é outro RU que não é na Trindade, que é um RU em outro campus, que teoricamente a gente não pode comer lá. Eu não vou falar mais do que isso. Mas olha, até que tá parecido, tá? Tirando a salada, que realmente tem mais opção. É sempre também arroz, feijão, uma proteína, isso aqui realmente parece bife do RU, e farofa. Farofa, às vezes, é o acompanhamento que tem. E, de fato, a foto do RU é essa mesmo. Esse aqui é o RU, que inclusive faz o calor dos infernos no verão. Bem, gente, eu tô aqui falando sobre a cartilha, eu tô só comentando, tá? Eu não tô julgando. É só porque eu gostei muito dessa cartilha aqui, eu achei que ela ficou muito completa, e eu só tô comentando, eu tô reagindo à cartilha, não tô julgando a cartilha. Eu acho que vocês, calouros, fizeram uma cartilha fenomenal. É uma visão diferente que eu tenho agora que eu tô na terceira fase, que eu não tinha quando eu tava na primeira, nem na segunda, e que eu também vou ter uma visão totalmente diferente quando eu tiver em outras fases do curso. Eu tô mais interessada nos gráficos, mas já vamos chegar lá. Programas assistenciais. Esse aqui eu não vou conseguir falar muito, porque eu não faço uso desses programas assistenciais. Eu achei bem legal que eles colocaram, porque de fato isso influencia se a pessoa vai querer estudar na UFSC ou não. Eu acho que na nossa cartilha não teve todo esse detalhamento, então meus parabéns, tá bem legal isso aqui, auxílio creche, auxílio moradia, auxílio internet, não sabia que tinha. Isenções, eu já sabia que tinha isenção alimentação, mas as outras eu também não sabia que tinha, e as bolsas também, que bom que botaram. UFSC nos rankings, beleza. A UFSC nos rankings, ela sempre varia, então depende do ranking, depende de qual pontuação que aquele ranking dá pra cada variável. Achei legal que eles colocaram também aqui uma parte da UFSC nos rankings, mas a UFSC geralmente tá entre as 10 melhores do Brasil, então isso eu nunca vi ela sair, na verdade.
verdade. Achei legal que eles colocaram aqui, inclusive, a 14ª melhor universidade da América Latina e Caribe. Vamos analisar os infográficos e eu acho que é aqui que entra uma análise mais detalhada. UFSC e Enem, isso aqui, gente, ele não é variável, tá? Eles botaram aqui, provavelmente alguém esqueceu de responder, porque isso aqui é fixo. Tem alguns pormenores que podem influenciar? Tem, mas por definição, 70% de todas as vagas vão pro Enem. Mentira, desculpa, ao contrário. 70% de todas as vagas vão pra UFSC e 30% vão pelo Enem. Por que que aqui teve uma variação? Pode ter duas situações. Ou alguém esqueceu de responder, ou então, o que aconteceu na minha sala, e eu acho que aconteceu na turma 24.2 também, sobrou vaga pelo Enem. Na verdade, não é que sobrou vaga pelo Enem, tinha gente na fila, deu aquele período que tinha de período máximo pra eles chamarem pelo Enem, e nem todos vieram. É meio complexo de explicar, vamos lá. As universidades, elas podem chamar as chamadas até ocorrer 25% do semestre. Depois que der 25% do semestre, eles não podem chamar mais por lei. E às vezes, no primeiro semestre, acontece de tanto pelo Enem quanto pelo vestibular não ocupar todas as vagas. Pouca vaga, pouca coisa, tipo, não ocupar 3, 4. Quando isso acontece pelo Enem, no segundo semestre, eles chamam essa vaga, mas não é pelo Enem que eles chamam pelo vestibular, então pela lista de pessoas do vestibular. Então, às vezes, em alguns anos, pode acontecer desse vestibular da UFSC, ele dá mais do que 70%. Eu acho que foi o que aconteceu aqui, eu acho que não foi porque alguém deixou de responder. Por definição, é 70% das vagas pro vestibular e 30% pro Enem, mas pode ter essas variações durante os anos. Inclusive, no meu ano teve uma vaga pelo Enem que foi pro vestibular da UFSC. Identidade de gênero, também acho que é interessante ver. Cor, tem as cotas, mas não necessariamente quem entrar pela vaga de ampla concorrência vai ser branco. Mas também tem um número pré-determinado para cotas, inclusive cotas raciais. Escolaridade. Esse aqui é interessante, olha só. Claro que não vai ter ninguém aqui com médio incompleto, mas maioria é com médio completo. Tem algumas pessoas que vêm com já o ensino superior, mas é minoria. Mas é pra provar pra vocês que tem possibilidade, se você quiser correr atrás do seu sonho, você pode, você consegue. Tem gente aqui que entra com superior completo e com ensino técnico também. Estado de origem. Óbvio que isso aqui ia dar a maioria de Santa Catarina, mas também, ó, vem muita gente de fora. É só um pouco mais da metade que é de Santa Catarina. Depois tem Rio Grande do Sul, claro, tá perto. São Paulo também tem bastante gente. Paraná. Mas olha só, tem do Pará, tem Distrito Federal, tem Pernambuco. Essa formação do ensino médio aqui que eu tô estranhando. Porque, teoricamente, é só pra ser 50% particular. Porque o resto é pra cota. E cota é, bom, que eu lembre, é escola pública. Eu não sei, isso aqui tá me estranhando. Teoricamente, 50% tem que ser pra cota. Eu não tô entendendo isso aqui. Eu acho que erraram aqui no gráfico. Por que tem 70% aqui? Não sei. Trabalhava enquanto estudava? Isso aqui é legal, olha só. Claro, a maioria não vai trabalhar. Isso é óbvio, porque vai facilitar as coisas. Mas pra mostrar pra vocês que sim, tem como passar trabalhando. Tanto fazendo bicos, quanto, por exemplo, tendo um emprego fixo. É minoria? Claro que é. Claro que sempre vai ser mais difícil. Não tô falando que vai ser tão fácil quanto que não trabalha. Mas pra mostrar pra vocês que sim, gente, é possível. Praticava atividade física. Isso aqui foi um tapa na minha cara, porque eu não fazia atividade física. E eu estou começando a perceber que, na verdade, é melhor fazer atividade física, né? Quem que ia imaginar isso? Eu sei que a questão do tempo pega, né? A gente quer botar o máximo de tempo possível nos estudos. Mas a atividade física, ela também ajuda nos estudos, ela ajuda na memória. E aqui foi a comprovação de que sim, precisa fazer atividade física enquanto você tá prestando vestibular. Tem gente que passa sem fazer? Sim, eu fui uma. Mas os gráficos estão falando que é interessante você fazer atividade física sim. Claro que provavelmente o pessoal que fazia atividade física também era o pessoal que não tinha trabalho. Mas ainda assim, eu acho que é bom você pensar em fazer atividade física desde que seja um tempo condizente, né? Você não vai perder 3 horas na academia estudando pro vestibular. Não faz sentido. Quando escolheu medicina? Maioria foi durante o ensino médio, ok. Isso que não tem muito o que avaliar, eu acho que é mais curiosidade mesmo. Eu também achei interessante o pessoal que falou que não sabe. Quais simulados utilizava? Isso aqui pra mim foi incrível. Eu sempre falo pra vocês aqui na página que não se faz simulado de cursinho. Tudo bem, teve gente que passou fazendo simulado de cursinho, teve gente que passou fazendo outros simulados. Mas, gente, olha, foi quase 75% o pessoal fazendo prova antiga. É o que eu sempre falo pra vocês aqui na página. Façam prova antiga, porque é comprovadamente o que mais aprova. Isso influencia. Eu sempre falo pra vocês. Não é que os simulados de cursinho sejam ruins. Na verdade, tem muito simulado de cursinho que é bom e a prova tá aqui. Tem gente que passou com simulado de cursinho ou com outros simulados. O problema é que simulado de cursinho não é a mesma banca do vestibular. E sim, isso influencia na questão. Só vai ser igual uma questão daquela banca se for outra questão daquela banca. E é isso que é a prova antiga. São questões da mesma banca, só que são de antigamente. Por isso eu sempre falo, gente, façam provas antigas. Aqui tá a prova de que realmente fazer provas antigas funciona e é o que mais aprova. Não à toa, é quase 75%. Então, sempre reitero pra vocês, se faz prova antiga e não simulado. Simulado é, às vezes, esporadicamente, ou então se você tem tempo demais, o que eu acho difícil pra quem estuda pra medicina, né? Idade de aprovação. Tem muitos jovens, de fato, né, ou mais
velho ali da turma deles é de 31 anos. Na minha turma tem uma pessoa mais velha, que é de 39, eu acho, 40, enfim. Mas de fato, tem bastante jovens, por mais que eu já vi gente mais velha, hein, gente? Eu já vi algumas pessoas mais velhas. Quantos vestibulares prestou no ano da aprovação? Olha só que interessante, é sempre mais de um. Tem bastante gente que prestou vários. Chutem para várias universidades. Se vocês conseguirem, tiverem condições disso, façam mais de um vestibular. Primeiro porque se tudo der errado, você ainda vai ter a opção de entrar em outra faculdade. Porque você fez outro vestibular. Se no caso você passar naquela, não passar na UFSC. Isso é importante porque isso te tira um peso das costas de, meu Deus, eu tenho que passar na UFSC porque senão eu não vou entrar em nenhuma faculdade. Segundo, você fazer provas antes da prova que você de fato quer te ajuda a ir treinando pro dia da prova e também te ajuda a dissipar um pouquinho a ansiedade que vai estar por você ter passado um ano inteiro estudando e tá finalmente chegando a sua prova, aquele grande dia. Então eu sempre falo, façam vestibulares. A UFSC geralmente é em dezembro, então tem muitos vestibulares que são antes. Tem o próprio Enem, tem o UFPR. Aqui em Santa Catarina tem a CAF. A URGS esse ano também ficou antes da UFSC, se não me engano. Vale a pena, façam mais de um vestibular. Quantos vestibulares foi aprovado no ano da aprovação? Me surpreendeu, 2, 3, 4, eu fui aprovada em 1. Só a UFSC. Eu faria parte dos 2, 3 aqui que só foram aprovados em um. Tempo de cursinho também é uma métrica interessante isso aqui, olha só. Alguns foram aprovados direto do ensino médio, sim, mas não foram todos, na verdade não foi nem a maioria. Mas teve gente que foi aprovada? Teve, então há uma possibilidade. Mas o que eu sempre escuto muito aqui na página é a gente falando, Lê, eu sei que eu tô no meu primeiro ano de cursinho e eu não tenho chance. Gente, isso aqui é a maior mentira. Olha isso aqui na cartilha. A maioria das pessoas foram aprovadas com um ano de cursinho. Claro que exige, primeiro, que você tenha um bom ensino médio. Então não se compare. Se o seu ensino médio não foi muito bom, vamos correr atrás do tempo perdido. Nem tudo está perdido, mas não se compare com outras pessoas. Segundo, você tem que fazer um bom ano pra você conseguir passar com um ano de cursinho. Mas não é impossível. E a gente tá falando da federal. Tem também muita gente que passa com 2, 3, 4 e 5 é menos, né? Geralmente o pessoal desiste antes disso. Tipo de cursinho. Também achei essa métrica aqui, esse infográfico muito legal. Por quê? Sempre me vem perguntar, Lê, cursinho presencial ou online? Preciso falar mais alguma coisa? Eu sei que tem gente que se adapta melhor com online, mas são a minoria das pessoas. E geralmente tem contextos específicos do tipo, Lê, eu não fiz um bom ensino médio, então eu preciso ir com mais calma, eu preciso ter mais tempo pra estudar por conta, porque senão eu não vou pegar. Geralmente essas pessoas conseguem se adaptar melhor com online. Mas no geral, é o presencial que aprova. Mas é porque os cursinhos presenciais, eles são melhores, eles já são historicamente com os melhores professores. Mentira, porque hoje em dia a maioria dos cursinhos presenciais, eles também têm a modalidade online. O COC, por exemplo, tem o cursinho presencial e o cursinho online. E ainda é o presencial que mais aprova. Tem algumas questões da neurociência, manter atenção, pressão. Não vou entrar nesse mérito porque eu também não estudei muito sobre isso, mas pra vocês verem que sim, presencial é o que mais aprova. Então, Lê, presencial online? Eu geralmente recomendo presencial. Por mais que sim, tem gente que se adapta com online, tem gente que só tem a opção de fazer online. Então, para essas pessoas, gente, é claro que é possível você passar na UFSC fazendo online ou híbrido ou cursinhos com matérias isoladas. Mas se você tem a opção de escolher, eu escolheria presencial. E também, olha só, tem uma galera aqui que não fez, ó. Primeira opção de universidade. Isso aqui vai ser óbvio, porque afinal, olha, é só pensar um pouquinho. Aquela pessoa que passou no UFPR e na UFSC, que tinha a primeira opção como UFPR, ela vai entrar no UFPR, ela não vai vir pra UFSC. Então, as outras opções que estão aqui na UFSC é só porque o pessoal não passou e aí veio pra cá. Que não é surpresa pra ninguém que a UFSC tá disparada. Métodos de estudo. Olha só quem tá disparado. Provas antigas. Zero surpresas, pelo menos pra mim. Sempre falo isso pra vocês. Prova antiga é prova. Também teve bastante gente que fez simulado de cursinho. Então, o que a gente consegue inferir disso aqui? Fazer questões e fazer provas e simulados tem que estar no topo da sua prioridade se você quer ser aprovado. Também aqui, ó, resolver questões também tá bem alto, 40% resolver a questão. Eu fico intrigada com o que fazia o resto da galera, né? Entre esse 40 e 80 aqui, o que o pessoal fazia se não resolvia a questão? Ficava decorando as coisas? Não sei. Assistir aula, muita gente assistia aula. Assistir aula, o pessoal me pergunta, vale a pena assistir aula? Depende. Pra 80% das pessoas vale a pena. No caso aqui, 50% vai. Pra 50% das pessoas vale a pena. Quando que não vale a pena assistir aula? Quando a aula é muito ruim, mas tem que ser muito ruim pra não valer a pena você assistir uma aula. Também quando você já sabe 100% daquele conteúdo, mas isso aqui é uma discussão mais profunda. Eu tenho até um vídeo sobre isso, se não me engano, que eu respondi uma pergunta dessas, que teve uma discussão mais profunda que eu posso deixar aqui pra vocês. Flashcards tinha bem pouco, olha só, o pessoal bate bastante flashcards, eu acho que tem limites. Pra algumas pessoas funcionam, pra outras não, e tem que fazer do jeito certo, e também não substitui resolver questões. Ler teoria em livros tá bem baixo, bem menos do que aulas. E explicar matéria, eu acho que é porque o pessoal não tinha pra quem explicar, e também porque a gente não tem muito tempo pra isso. Resumo, gente, resumo? Pera lá, resumo tem os poréns, é
tá bem baixo aqui, como vocês podem ver, e eu sempre falo, resumo é resumo, não é frufru, né? Não que seja errado ou, você não pode fazer. Não é que você não possa, mas você não vai passar na Federal em Medicina em pouco tempo fazendo resumo frufru, em que você perde 5 horas fazendo o título e estuda só uma. Dá de passar fazendo resumo? Claro que dá, mas é resumo mais tranquilo, que não tem aqueles títulos elaborados que demoram 3 horas pra você fazer. Que resumo, ele é um tipo de estudo mais passivo do que ativo. Então, tem uns pormenores aí. Eu sou bem contra resumo colorido. Eu não sou contra resumo. Resumo em si, ele até funciona pra algumas pessoas e pra algumas matérias. Resumo colorido não funciona. Não, se você quer passar em medicina na UFSC. Claro que vai ter gente que vai passar. Vai, sempre tem. Mas é um numa sala de 50. Revisões periódicas também, olha, me surpreendeu que tinha pouca gente. Mas eu acho que é porque não tem muito tempo mesmo, né? Quantas redações fazer por semana? A grande maioria fazia só uma. Eu acho que fazer mais de uma, você tem que estar muito bem nas outras matérias pra você conseguir fazer mais de uma, valendo a pena. E também você tem que ir muito mal na redação, porque isso, querendo ou não, você perde um tempo que você poderia estar estudando outra coisa. Se você vai muito mal na redação e você vai muito bem nas outras matérias, eu acho que vale a pena. Mas, no geral, é melhor você fazer uma por semana mesmo. Eu fazia uma a cada 15 dias, porque eu tinha facilidade em redação, por mais que eu tenha tomado uma bomba na UFSC, eu fui muito bem no Enem. E eu também já tirei notas ótimas na UFSC. Também, eu tinha mais dificuldade em outras matérias, então eu fazia uma a cada 15 dias. Mas eu recomendo uma por semana, se der certo. Disciplina de maior dificuldade. Redação, claro que vai estar disparado, tá inclusive igual com física, que redação da UFSC ela é terrível, né? Depois de física, surpreendentemente vem matemática. Eu pensei que matemática estaria mais em cima, mas ok. Normal, o pessoal tem dificuldade com isso, você consegue passar tendo dificuldade. Já falei isso aqui na página também. Diferencial para aprovação, isso aqui é legal, vamos lá. Ter mais foco, tá lá em cima. Eu acho que é importante você gerenciar o seu foco. Ter equilíbrio e bom hábito também, e bons hábitos no caso. Descansar e ter eficiência, no caso é descansar com relação à eficiência, enfim. Mudança do método de estudo, isso é importante. Se você tá vendo que o seu método de estudo não está te levando pra frente, tá na hora de mudar. Conhecimento acumulado, de fato, isso influencia com certeza. Autoconfiança e acompanhamento psicológico. São diferenciais que você tem que considerar quando você estiver se avaliando, quando você vê que você não passou. Será que não tá faltando um desses daqui? Você tem que ver, isso aqui é muito pessoal. Você tem que achar o seu diferencial. O meu diferencial pra minha aprovação, por exemplo, foi ter feito mais questões da UFSC e não questões de simulados, questões de outros vestibulares. Se fosse para escolher um desses daqui, mudança de método de estudo ou então conhecimento acumulado. Chegamos nas tabelas de notas, acabou os infográficos, eu achei umas análises bem interessantes. Eu acho que isso sim influencia em como você vai fazer o seu ano antes de ser aprovado. Agora vamos nas tabelas de notas do SISU. No ano que eu passei, a nota de corte, não bem a nota de corte. A nota de corte, ela é a nota do último chamado na primeira chamada. Não foi a minha. A minha foi a última nota de fato, da ampla concorrência. Foi 806 ou 807, se eu não me engano, com peso. Aqui já tem as médias com pesos. E a gente consegue ver que o último chamado, que foi chamado inclusive na quinta chamada, uau, na minha vez teve só 3 chamadas, já foi 10 pontos a mais do que eu. Eu não vou analisar, galera, as cotas, porque eu não passei por cotas e porque geralmente o pessoal que me segue é por ampla concorrência. Se você está pensando em passar por cotas, se você estudar do jeito que eu tô te falando, você vai passar, porque afinal a maior nota é ampla concorrência. E se você tá estudando para maior nota, você vai passar na que tem menor nota. Vou analisar agora outros fatores antes de ir para as notas em si. Primeiro de tudo, posição. A lista rodou mais. Não sei porque, na verdade, isso até já era algo que eu tava pensando que aconteceria. Quando saiu o vestibular, na verdade o SISU, né? Agora a gente tá vendo o SISU. Lá no final do ano passado, eu pensei que a nota de corte ia aumentar, mas que a lista ia rodar mais na UFSC Floripa. E foi meio que inverso em Araranguá, a nota de corte lá. Na verdade, a nota de corte acho que também aumentou, mas lá rodou bem menos. Por quê? Geralmente o pessoal sonha em passar em Floripa. Só que nem todo mundo consegue. E tem gente que começa a se desesperar porque é o último ano que tá tentando. Então o pessoal tava desesperado em Floripa, quando viu que não ia passar, jogou a nota em outra faculdade que ia passar. E aí, pra quem gosta da UFSC, quem é de Santa Catarina, jogou em Araranguá, porque o corte lá é menor. Enquanto que na UFSC Floripa, como as notas são maiores, foi ficando mais gente que tava só caçando a aprovação. Que eu odeio essas pessoas. Por isso que eu acho que em Floripa rodou mais. Porque tinha muitos caçadores de aprovação que não iam entrar, então não iam ocupar a vaga, por isso rodou. E teve muita gente que tirou sua nota de Floripa e colocou em Araranguá porque lá era mais certo de ser chamado. Porque a nota de corte lá é menor. Então aqui rodou mais do que no meu ano, se eu não me engano. Eu era a 20ª colocada, rodou 2 a mais, o que é surpreendente, porque geralmente a tendência é diminuir o pessoal que roda. Se isso vai continuar, eu não sei. Eu fiz essa análise ano passado, porque ano passado foi quando eles extinguiram o SISU no meio do ano, e aí eu pensei que isso poderia acontecer e de fato aconteceu. Araranguá rodou menos, Floripa rodou mais. Mas a nota aumentou, no geral, não só na UFSC, em outras faculdades também a nota aumentou muito. E de fato, aqui aumentou 10 pontos, que não é pouca coisa. Com relação à redação, olha, eu achei interessante que ano passado, no caso o ano que eu entrei,
2023 teve 1,980. Esse ano teve 1, 2, 3, 4. Nota de redação tá aumentando, então estudem mais redação, até porque o peso da UFSC tá em redação, mas não foi um aumento muito significativo, foi irrelevante. Eu vou fazer a média de quanto que ficou a redação em 2023 com relação a 2024. Em 2023, o ano em que eu entrei, deu 948 a média da redação. Eu vou ver agora em 2024. Deu 956. De fato, a média aumentou, isso que tem 900 aqui. Então, redação foi um ponto importante para aumentar essa média. Esse 900 aqui, gente, é porque ele foi muito bem nas outras matérias. Ele quase gabaritou tudo. Então, se você vai muito mal em redação, tudo bem, você pode tirar e passar com 900, mas vai ter que ir muito bem nas outras matérias. Sim, gente, eu troquei de roupa porque, na verdade, virou o dia. Ontem eu tive que parar de gravar porque eu tinha que ir almoçar. Eu tinha prometido que eu ia almoçar na minha avó. E quando eu voltei pra casa, meu celular meio que deu um piti, porque tava com pouca memória, ele começou a fazer os dramas dele. E aí eu pensei, bom, eu vou deixar pra gravar o resto do vídeo amanhã, e eu vou aproveitar esse tempo agora que eu tenho pra calcular a média dos outros fatores que influenciaram a diferença de notas. E isso foi pra mim bem revelador. Quer dizer, não é que foi revelador, foi justamente o contrário. Eu não entendi muito bem porque que deu esse resultado. Então, voltando, eu continuo comparando a cartilha de 2023 com a de 2024. E a propósito, eu acho que eu não avisei nesse vídeo, eu avisei em outros que eu tinha gravado ontem. Eu tô meio gripada, tô meio resfriada, então eu tô rouca, tô fanha, mas eu não posso deixar de gravar vídeo por conta disso. Então vai ter que ser desse jeito, eu peço desculpas. Eu falei pra vocês que eu continuei calculando a média. No SISU, entre 2023 e 2024, de fato, teve uma diferença significante. Eu calculei a média tanto entre as notas finais, que já vieram com TRI, quanto com relação aos acertos, em ambos os anos, justamente pra gente ver como é que ficou o TRI durante esses anos. E vocês sabem que o TRI, ele é influenciado se a prova ela é mais fácil ou mais difícil. Eu acho que já tem um vídeo aqui na página, pelo menos está nos meus planos gravar. Se não foi lançado ainda, ele vai ser lançado em breve, mas o TRI, ele é influenciado se a prova está mais fácil ou mais difícil. Então, às vezes, se a prova ela tá mais fácil, o número de acertos daquele ano, a média, vai ser maior, mas o TRI vai ser menor, que foi justamente o que aconteceu aqui. Então, por exemplo, olhando linguagens, em 2023, a média de acertos foi 35. Em 2024, foi 39. Teve 4 questões a mais, isso em matemática já daria um TRI totalmente diferente, só que aumentou bem pouco na pontuação total. Na verdade, aumentou só 10 pontos. A média em 2023 da pontuação total foi 675,9 e em 2024 foi 685,8. Então, só aumentou praticamente ali 10 pontos, o que não é lá um aumento muito significante, vai aumentar só 1 ponto, mais ou menos, na sua nota final, justamente por conta dessa oscilação do TRI. E isso já foi compensado em humanas. Em 2023, a média de acertos foi 39 e em 2024 foi 41, teve 2 acertos a mais. Em 2023, a média do TRI foi 739,3 e em 2024 foi 729,3, então diminuiu 10 pontos justamente por conta dessa oscilação do TRI, por mais que tenha aumentado a média de acertos nas questões. Linguagens e humanas na UFSC, elas não definem muito se você vai entrar ou não. Elas podem apenas te tirar se você fizer uma pontuação muito baixa. Então, o ideal em linguagens e humanas é ficar por essa média mesmo. Eu acho que menos que 35 já fica perigoso. Você pode ser tirado dessa vaga. Natureza, aí sim teve uma grande diferença. A média de pontuação em 2023 foi 35 acertos e em 2024 foi 36, então só aumentou 1. Só que a média do TRI foi gritante. Em 2023, a média do TRI foi 753,2 e em 2024 foi 775,6. Então, claramente, a prova de naturezas em 2024 estava mais difícil. Tem vizinho me olhando ali da janela. E vocês veem que o número de acertos nem aumentou tanto, mas o TRI aumentou pra caramba. Isso é interessante. Eu acho que sim, isso é um fator que ajudou a aumentar a nota em 2024 com relação a 2023. Em matemática também não teve um aumento tão gritante assim, só no número de acertos, porque em 2023 a média do número de acertos foi 37, já em 2024 foi 42. Só que o TRI não aumentou tanto. Em 2023 o TRI, a média de acertos do TRI foi 902,1, enquanto que em 2024 foi 914,6. Eu acho que dá de notar que sim, o pessoal estudou mais matemática em 2024, porque assim como aumentou o número de acertos, também aumentou o TRI médio, ou seja, eles estavam estudando mais. No entanto, a prova também foi mais fácil, porque aumentou muito o número de acertos com relação ao TRI. Se tivesse sido na mesma prova de 2023, que foi um TRI de matemática que eu me lembro um pouquinho mais difícil, ter aumentado esses 5 acertos teria dado um boom no TRI. Então, pra vocês verem como isso oscila. Só que eu estou pegando aqui a média, não tô pegando a nota do último colocado. Não sei se vocês falarem, meu Deus, mas são pontuações muito altas. Eu não sei se eu consigo fazer 42 em matemática. São só a média. A média vai estar ali no meio, então seria o que alguém precisaria tirar
para ficar ali no meio dos colocados entre o primeiro e o último chamado. E eu também estou pegando a nota dos que foram chamados em chamadas consecutivas depois da primeira chamada. Tem que tomar isso em conta também, porque nem sempre é tudo isso de pessoas que são chamados depois da primeira chamada. Agora eu vou pegar aqui com relação ao vestibular. Ao vestibular foi o que me intrigou. Eu fui fazer a média das notas de todos e não deu muita diferença. A gente teve um aumento de 1 ponto, quase 2, na nota de corte do vestibular do ano passado, que inclusive assustou, porque 86 como nota de corte é uma nota de corte muito alta. Você tem que acertar 86% da prova, claro, tendo peso na redação, mas ainda assim é alto. E eu fui calcular a média e não deu grandes diferenças, olhem só. No vestibular de 2023, a média deu 86,22, pegando todos os chamados, inclusive os chamados depois da primeira chamada. Em 2024, deu 86,93, não deu a diferença nem de 1 ponto inteiro. Isso me intrigou e eu comecei a pensar, será que é porque eu peguei os que foram chamados depois? E aí eu fiz com os que tinham sido chamados apenas na primeira chamada. E continuou dando muito parecido. Eu não anotei o número aqui, mas ainda assim foi um número bem parecido e ficou ali também pelos 86 ou 87. Eu não fiz uma análise detalhada, matematicamente falando, porque sim, você tem como analisar isso, questão de desvio padrão, enfim, eu não analisei isso porque eu não lembro muito bem de matemática. Brincadeiras à parte, eu não tava com muito tempo e também não com muita paciência. O que a gente pode pensar logicamente em matemática é lógica com relação a isso. Em 2023, essa média, ela estava bem ali na média entre os chamados da primeira chamada. Então, você tinha como tirar um pouco a menos do que isso e ainda ser chamado na primeira chamada. Em 2024, inclusive, a gente teve mais chamados depois da primeira chamada. Se você tirasse um pouco menos da média, você já tinha chance de não ser chamado na primeira chamada. Implicações práticas disso, não sei. Eu tô tendo que pensar agora aqui, bolar algumas teorias. E eu tô falando meio da boca pra fora, se algum matemático ver esse vídeo, ele vai querer me xingar. Em 2024, a gente teve bastante nota nessa média mesmo, de 87, 86 e um pouquinho de 85 depois nas outras chamadas. Em 2023, a gente teve notas mais distantes, a gente teve notas mais bem diferentes nos dois extremos. E você pode pensar um pouquinho, se você souber bastante de matemática básica, que você ter mais notas na média e ter notas mais distantes nas extremidades, na média vai dar parecido mesmo. Então, na prática, o que aconteceu? Em 2024, você tinha que ficar mais próximo desse centro para ter uma chance maior de passar. Então, 86, 87, 85 para ser chamado nas outras chamadas. Em 2023, como teve mais gente que tirou nota mais alta também, você tinha uma chance de passar tendo tirado notas mais baixas. Isso não é projeção, gente, é só uma análise do porquê que as médias ficaram parecidas. Agora, para os anos seguintes, o que eu acho? Eu acho que essa média ela não vai aumentar muito, talvez vá para um 87, média de todos os chamados. Até porque eu acho que a UFSC não vai deixar isso acontecer, porque a UFSC não quer que fique uma prova que você tem que quase gabaritar para entrar, porque isso é bem injusto. Isso começa a ser mais loteria do que conhecimento de fato. Não que não deixe de ser um pouco loteria, a forma como o vestibular já é feito também. Mas isso vai ficar mais loteria ainda, porque aí só vai quase gabaritar quem tiver dominado todos aqueles conteúdos que na cagada caíram na prova, não necessariamente que a pessoa sabe mais. Então eu acho que eles vão dificultar um pouquinho a vida dos vestibulandos daqui pra frente. Eu acho que eles não querem que essa nota aumente muito, pelo menos na minha cabeça. E geralmente quando a gente vê que as notas estão aumentando muito em alguns vestibulares, eles aumentam a dificuldade. É normal, é natural, é esperado. Então eu acho que essa média ela não vai aumentar muito. Mas eu acho que vocês, para terem chances reais de passarem e não ficarem em outras chamadas ou não serem chamados, é bom vocês começarem a mirar na média das notas e não na nota de corte. Muita gente mira na nota de corte, eu acho que isso é errado. Talvez para quem está no primeiro ano de cursinho, que não consegue mirar numa nota muito alta, porque sabe que é muito difícil de conseguir, tudo bem. Se você mira na nota de corte e alguma coisa dá errado, você não é chamado. Se você mirar na média, você ainda tem alguma chance de, se algo der errado, você não ser chamado, mas a chance diminui. Então, o que eu aconselho a vocês é, mirem nessa média, 86, 87. É uma nota alta? Claro que é. É difícil tirar isso? Claro que é difícil, mas ninguém nunca falou que passar na UFSC é fácil, né? Inclusive, eu sou amiga da menina que ficou em primeiro lugar em 2024 no vestibular da UFSC, que a nota dela não tá nem aqui na tabela, porque ela passou também na USP. E essa menina, ela tirou uma nota, acho que 91 ponto alguma coisa, e ela tava mirando no alto. Ela não tava estudando pra UFSC, ela tava estudando pra USP. Então, vejam bem, ela passou na USP também. Se algo tivesse dado errado, ela tinha tirado uma nota tão alta na UFSC que ela com certeza ia ser chamada. Então é isso, você mire lá no alto, porque se algo der errado,
você ainda vai ser chamado. Agora vamos analisar um pouquinho as médias com relação às matérias, que eu acho que também é interessante vocês colocarem como foco para vocês. Língua portuguesa, no caso seria a primeira língua, mas é que é muito difícil alguém colocar como primeira língua Libras, né? Em 2023 ficou uma média de 10,33. Em 2024, 9,98. Não deu uma diferença de um ponto gritante, então eu acho que é interessante você focar num 10. Lembrando que o máximo de língua portuguesa é 12. Se você não sabe como funciona o vestibular da UFSC, eu tenho uma série aqui no canal inteirinha para te explicar como é que funciona e te contar estratégias que eu usei para ser aprovada. Eu vou deixar aqui nos cards. Então, uma boa média para língua portuguesa ou primeira língua, 10. Segunda língua, a média de 2023 ficou 7,57 e a média em 2024 ficou 7,35. Segunda língua é o seguinte, ela é relativamente fácil. Você pensar que o máximo de segunda língua é 8 e o pessoal tá quase gabaritando. Em 2023 tiveram algumas pessoas que gabaritaram segunda língua. Eu fui uma delas, inclusive. Em 2024 eu acho que a prova tava mais difícil. Teve um que gabaritou. Se você conseguir gabaritar, é melhor ainda. Mas não mire em gabaritar, porque é só meio ponto que você vai tirar mais do que o alvo que eu vou te dar, que é 7,5. Então sim, você tem que quase gabaritar. Eu já dei dicas pra segunda língua em algum vídeo aqui do canal. Não sei se já foi lançado, eu sei que eu já gravei. Mas se já foi lançado, vai estar ali naquela série. Não é impossível gabaritar, é difícil. Mas mirando num 7,5 já fica uma boa nota. Biologia, a média de 2023 ficou 8,28 e em 2024 ficou 8,55. Também é uma matéria que o pessoal vai bem, até porque eu acho que o pessoal que vai pra medicina tem que gostar de biologia, pelo menos a parte ali de corpo humano. Um bom foco para biologia entre 8,5 e 9. Também não teve grandes diferenças aqui nas notas entre os 2 anos, aumentou um pouquinho. Matemática é mais tinhosa, inclusive matemática tem bastante oscilação entre os anos, porque se a prova tá mais fácil ou mais difícil, isso derruba muita gente. Então, por exemplo, em 2023 a prova tava um pouco mais fácil, a média foi 8,34. E em 2024 a média foi 7,62. Então ficou mais gritante aqui a diferença, ficou uma diferença de 60 décimos mais ou menos. Inclusive eu acho que essa é uma das matérias que eles têm a tendência de dificultar nos próximos vestibulares. Qual que é a parte boa? Matemática é extremamente conteudista, como eu já falei aqui no canal também. Então você tem como tirar uma nota mais alta. Não me xingue, mas um bom foco para matemática que eu coloquei como meu foco foi 8. Ciências humanas. Em 2023 foi 17,25 e em 2024 18,25. Isso aqui foi mais gritante, deu uma diferença de um ponto. Ciências humanas também costumam oscilar durante os anos se tá mais fácil ou mais difícil. E também porque em 2023 foi um ano com muita efeméride. Eu lembro que eu fiquei quase louca estudando. Foi um ano bem difícil de estudar ciências humanas. Tinha muito aniversário e também foi o ano que explodiu guerra Rússia e Ucrânia. Enfim, foi uma doideira. Um bom foco é 18. Se você conseguir tirar mais do que isso, melhor ainda, mas é bem difícil. O pessoal geralmente tira entre 17, 18, 18 ponto alguma coisa. Física. Isso aqui eu achei que ia ter mais oscilação. Eu achei até que ia dar uma média menor, mas não, o pessoal tá afiado em física. Acho que é porque não é uma prova tão terrível quanto matemática, por mais que ainda seja difícil. Em 2023 a média foi 8,39, em 2024 a média foi 8,86. Química é outra matéria que geralmente o pessoal vai muito bem. Inclusive em 2024 a gente teve gente que até gabaritou. Tiveram 2 pessoas que gabaritaram química. Não é raro o pessoal gabaritar. Se eu não me engano, não teve ninguém que gabaritou no meu ano, por mais que a média em 2023 de química tenha sido até maior. A média em 2023 foi 9,58. Em 2024 foi 9,47. A gente pode perceber que tá uma média bem alta, então talvez você tenha que focar em um 9,5, que não é impossível de conseguir, mas é porque realmente tá bem alta essa média, o pessoal vai muito bem em química, porque ela é uma prova mais fácil. E também porque o pessoal que vai pra medicina gosta de química. Discursivas. Olha, discursivas foi algo que me surpreendeu, eu já vou falar por quê. A média de 2023 foi 8,3 e a média de 2024 foi 8,81. O que me surpreendeu, além de que aumentou um pouquinho a média entre os 2 anos, mas não foi tão gritante. Em 2024 no TEI teve muito menos notas quebradas na discursiva com relação a 2023. Em 2023, por exemplo, se a gente pegar aqui as notas das discursivas, a gente teve 7,9, 8,4, tiveram pessoas que gabaritaram. Aqui não, a gente teve acho que só uma pessoa que tirou 0,75 ou 0,25. O resto foi certinho, exato número ou meio. 8,5, 7,5. Isso aqui me assustou um pouco. Significa que eles estão sendo mais rigorosos na correção das discursivas e que você tá tendo que gabaritar elas para pontuar alguma coisa. O que assusta um pouco. E eu acho que eles têm a tendência de também dificultar nessa correção dessas discursivas. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando a escrever discursiva. Vejam esse vídeo, estudem as matérias, estudem efemérides, porque vai cair. Vamos agora para a redação, que eu acho que é o que vocês mais estavam esperando. A média também ficou parecida. Em 2023, a média foi 8,33. Em 2024, 8,26. O que me assustou aqui na média de 2024? Teve bastante notas mais baixas que passaram com relação a outros anos. Então a gente teve, por exemplo, gente passando com 6,75. Mas olha, gente, não mirem nisso, não pensem, não, então eu vou passar com 6, tá tudo certo. Porque essa pessoa, ela quase gabaritou o resto. Enquanto que o pessoal que tirou uma nota maior na redação conseguiu ter uma margem de erro maior nas outras questões também.
também. Então, o fato é, você tem que pesar. Se você diz que é impossível você tirar uma nota muito alta na redação, porque você não vai bem, tudo bem, você pode estudar as outras matérias pra tirar a diferença nelas, mas vai ser difícil. Então, pese. Você acha que é mais difícil você conseguir tirar um 8 em redação ou tirar 88% nas outras matérias? Eu vou analisar agora, em 2024, mais a fundo as redações. A gente vê aqui que tem muito mais carta do que crônica. E relato tem quase nenhum. Relato tem 3. Crônica, de fato, é mais difícil de escrever e eu acho que eu provei isso. Tirando um 6 com a minha crônica. Mas eu quero fazer uma média com relação às modalidades, porque eu acho que isso é importante pra gente avaliar. Então eu vou pegar aqui os relatos, as cartas e as crônicas e vou fazer uma média. A média dos relatos, ela tá bem baixa, eu acho, porque é um gênero mais difícil de escrever mesmo. Tá 7,41. Não é uma média legal. Eu nem sei escrever relato, pra ser bem sincero. Também porque eu acho que é um gênero difícil de corrigir. Crônica. 8,45 a média em crônica. A gente teve 12 crônicas nesse ano. Eu quero ver como que vai ficar a média das cartas agora, pra gente tirar a prova real, em qual gênero teve notas maiores. E aí eu faço alguma análise com relação a isso. A gente teve 21 cartas nesse ano e a média ficou 8,25. Na verdade, 8,28, perdão. Isso aqui já batia com um pouquinho do que eu tava pensando que poderia acontecer. Crônica é, de fato, um gênero mais difícil, mas é um gênero já bem consolidado. Eu acho meio perigoso você escrever gêneros que não estão bem consolidados na correção da UFSC, a não ser que sejam gêneros bem livres, como, por exemplo, sei lá, eu escrevi diário uma vez, consegui tirar uma nota boa. Tô falando isso por conta dos relatos, porque não é um gênero bem consolidado, que a gente tem uma correção clara. A chance de você tirar uma nota baixa é alta, e o pessoal tirou aqui, foi uma média bem baixa, 7,41. É um risco que você pode correr. Eu já tirei nota alta escrevendo diário na primeira vez que caiu diário, porque eu achei que eu poderia escrever bem, mas ainda é um risco alto a se correr. Você pode pesar, você vai ter coragem de escrever um gênero mais diferentão desse, que é o que não corrige muito? Pode tentar, mas tenha em mente que você pode tirar uma nota baixa. Com relação a cartas e crônicas, teve muito mais carta escrita do que crônica, e eu tenho uma teoria do porquê que a média em crônica foi mais alta. Eu tenho pra mim que quando o gênero ele é mais difícil de escrever, e crônica é, ou ele vai muito bem, ou ele vai muito mal. E isso deu de ver melhor nas crônicas. Tinham crônicas que tiveram quase 10, 9,75, teve bastante nota bem alta, e teve bastante nota bem baixa, 7, 6. Foi mais difícil de achar 8, por exemplo, nas crônicas. Teve 8,75, quase um 9, ok, mas foi mais difícil. Agora, na carta, como é um gênero um pouco mais fácil de escrever, teve muito mais 8, 7,5, 7,75. Teve nota alta também, claro que teve. Teve nota baixa também, claro que teve. Teve 7,75 em carta. Quando o gênero ele é mais fácil, a chance de você tirar uma nota ali meio mediana, ela é um pouco mais alta do que do gênero difícil. Mas às vezes o mediano não passa. Tem chance de você tirar uma nota muito alta? Também tem. Só que as chances elas são um pouco menores do que se fosse um gênero difícil. Parece que os corretores eles valorizam um pouco mais quem se arrisca em um gênero mais difícil, como é a crônica, por exemplo. Aplicações práticas pra você. Eu acho que vale a pena você estudar gêneros difíceis durante o ano, porque se cair ali na UFSC no dia do vestibular, você tem a chance de tentar arriscar. É claro que é muito de você tem coragem de arriscar e o quanto você está disposto a se manter na zona de conforto, correndo o risco de não entrar por conta disso também. Mas estudem mais esses gêneros mais complicadinhos, porque no dia você vai poder tomar essa decisão, se você quer arriscar ou você quer se manter mais numa zona de conforto com o gênero que é mais fácil, porque você vai ter background pra isso, você vai ter essa possibilidade. Não vai correr o risco de você chegar no dia e pensar, nossa, eu poderia arriscar uma crônica, mas eu não estudei. Análises de notas foram essas que eu tenho pra trazer pra vocês. Foram análises rápidas, porque eu não tive muito tempo de pensar em algo mais elaborado. Vou pegar agora redação. Aqui, gente, tem muita redação. E eu acho que eu posso fazer alguns vídeos analisando essas redações. Não hoje, mas eu recomendo que vocês leiam. Tem redação de tudo que é tipo, tem de carta. Botaram o nome aqui, eu achei engraçado, porque eu acho que no meu ano a gente não colocou o nome. E eu também não posso ler redação agora, porque eu não pedi permissão pra essas pessoas. Por mais que esteja divulgado, eu acho que é interessante a gente pedir antes. Relatos, eu não sei se eu posso ler também, porque tem nome. Mas leiam esses depoimentos, porque dá um quentinho no coração na hora que a gente tá estudando. Eu lembro que eu ficava lendo alguns depoimentos e eu amava isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de reação à cartilha. Se vocês gostaram, não se esquece de compartilhar esse vídeo pros seus amigos, curtir, deixar seu comentário aqui embaixo que eu prometo que eu vou te responder, se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo e também ativar o sininho. Também não se esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá minha comunicação com vocês é muito mais rápida e efetiva. Beijo, gente. Até mais!